Olá, alunos! Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre as reações orgânicas, especificamente a reação de saponificação. Vamos lá? Bom, eu sou a professora Elia Mendonça e esse é o meu canal. Antes de iniciarmos a aula sobre reações de saponificação, peço a você que se inscreva no canal, ative as notificações. Assim você saberá de primeira mão as dicas que estou trazendo para você. E se a aula te ajudar a entender esse tema, deixe seu like. Bom, os objetivos dessa aula são reconhecer as substâncias que apresentam as principais funções orgânicas e algumas de suas características, compreender as interações intermoleculares e relacionar a ação de sabões com as propriedades dos grupos funcionais presentes em suas estruturas. Bom, reação de saponificação. A produção de sabão e do sabonete segue praticamente a mesma regra básica. É uma reação entre o ácido graxo, que são gorduras e óleos de origem vegetal ou animal, com um material alcalino, isto é, de caráter básico. Normalmente, a base é o hidróxido de sódio, que é conhecida como soda cáustica. Algumas curiosidades. Você já imaginou a sua vida sem sabões, sabonetes e detergentes? E deve estar aí se perguntando, mas quando surgiu o sabão? O sabão surgiu de uma forma gradual ao longo da história da humanidade, e a sua produção é uma das atividades mais antigas realizadas pelo ser humano. Os primeiros registros de um material semelhante ao sabão atual foram encontrados em uma placa de argila de aproximadamente 2.800 anos antes de Cristo, na região da antiga Babilônia, que hoje corresponde à região do Iraque. O uso medicinal dos sabões nos remete aos registros onde são mencionadas suas propriedades medicinais e de limpeza. Alguns cientistas usaram o sabão para curar certos problemas de pele, incluindo a escabiose, a psoríase, a tinea e a herpes tonsurans. Já na produção de sabão, foi se desenvolvendo cada vez mais e ela passou a ser considerada um artigo de luxo nos séculos XV e XVI e era produzido principalmente na Itália e na França. Na Europa, no século XIX, foram descritos tratamentos com o uso de sabonete para a acne e a micose. Continuando aí com algumas curiosidades do sabão, a fabricação comercial em larga escala ocorreu em 1791, quando o químico francês Nicolas Leblanc descobriu como fabricar o carbonato de sódio, conhecido como barrilha, reagindo o cloreto de sódio presente no sal comum com a gordura, que é a barrilha, era bem mais barata que o sal. Em meados de 1878, Halle Potter e James Gum conseguiram produzir o sabonete, cuja diferença de produção é a utilização de ácidos graxos mais puros. Atualmente, adiciona-se essências, corantes e substâncias branqueadoras como o óxido de titânio. Já a produção dos detergentes se iniciou em 1890, quando o químico alemão Kraft descobriu que pequenas cadeias de moléculas ligadas ao álcool funcionavam como sabão. Desde 1950, o detergente passou a ser fabricado tendo como petróleo sua matéria-prima. Vamos então entender a reação de saponificação. Esse tipo de reação é aquela em que um éster reage em meio aquoso com uma base forte, ou seja, é uma hidrólise alcalina. Os produtos formados são um sal orgânico e um álcool, e essas reações são denominadas de reações de saponificação, porque quando ocorre uma reação desse tipo, um trio éster proveniente de ácidos graxos forma-se os sabões. Então, nós temos aqui o trio éster reagindo com a soda cáustica, formando sabão e glicerol. De modo simplificado, essas reações são representadas dessa forma, onde você tem o éster
A base, que normalmente é hidróxido de sódio, forma o sal e um álcool. A reação de saponificação é aquela em que um éster reage em meio aquoso com uma base forte, ou seja, é uma hidrólise alcalina. Os produtos formados são um sal orgânico e um álcool. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, em geral têm 12 átomos de carbono ou mais. E a base forte é o hidróxido de sódio, nós conhecemos como soda cáustica. Assim, o sabão é produzido por meio do aquecimento dos óleos ou gorduras vegetais em uma solução aquosa de uma base forte, que é conhecido como soda cáustica. A falta de glicerina nos sabonetes comerciais é a principal razão do ressecamento da pele. Essa é a principal diferença entre os sabonetes comerciais e os sabonetes artesanais. Os ácidos graxos usados nos sabonetes artesanais ajudam a regular a umidade da pele, enquanto a glicerina natural dá uma textura mais macia. Interações intermoleculares nas reações de saponificação. O sabão formado possui em sua estrutura uma longa cadeia proveniente do ácido graxo, que constitui uma parte apolar, enquanto a outra extremidade é polar. A estrutura do sabão permite que a parte apolar interaja com as sujeiras gordurosas, que também são apolares, enquanto que a extremidade polar interage com a água, que também é polar. Então, lembrando aí uma das propriedades, que é a solubilidade semelhante dissolve-se em semelhante. Então, essa interação intermolecular ela é possível porque a água que é polar vai interagir com a parte polar do sabão e a polar vai interagir com as gorduras, né? No caso aí na utilização de limpeza. É assim que os sabões conseguem diminuir a tensão superficial da água, por isso são também chamados de agentes tensoativos ou de surfactantes, eliminando a sujeira. Bom, na aula de hoje nós estudamos sobre as reações de saponificação, que nada mais é do que aquela em que um éster reage em meio aquoso com a base forte, produzindo um sal orgânico e água. Estudamos também sobre as interações intermoleculares e também relacionamos a ação de sabões com as propriedades dos grupos funcionais presentes em suas estruturas. Se a aula de hoje te ajudou a entender o conteúdo, deixe seu like. E se ainda tem dúvidas, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Então, assim finalizamos a nossa aula e espero que tenha gostado. E não esqueça de deixar seu like. Até a próxima aula.